Olá, pessoal. Tô vendo aqui algumas pessoas já. Gabriel, Ronivon, Yuri, Armando. A gente vai gravar assim, mas quem tiver aqui vai ser muito bom para poder, inclusive, entender algumas coisas da situação de cada um e poder responder as dúvidas também. Então, primeira coisa, gente, eu sou Sabrina Oliveira. Deixa eu só tirar aqui o som do meu WhatsApp, que senão fica atrapalhando a gente. Deixa eu voltar aqui. Estão me ouvindo direitinho, gente? Ouvindo direitinho? Então, me dá um retorno. Estão me vendo bem, ouvindo bem? E essa aula é muito importante. Assim, não sei se alguém aqui já pensou assim: será que dá tempo de passar em medicina ainda? Nossa, eu acho que eu não fiz o meu melhor que eu podia. Será que dá tempo? Nossa, eu estou estudando muito, eu estou fazendo muita coisa, mas eu não sei se realmente vai dar para passar. Se queria saber se já passou pela cabeça de alguém, porque essa semana da aprovação é exatamente para isso. Então, eu sou Sabrina Oliveira. Eu trabalho exclusivamente, especificamente com aprovação em medicina. Tem 7 anos que eu tenho uma empresa que chama Horizontes Coaching, que a gente faz um trabalho enorme com vestibulandos. E eu trabalho especificamente com medicina, porque é a maior nota de corte, né? Claro que tudo que a gente fala aqui serve para os outros cursos também. Mas como é a maior nota de corte, eu sei que a pressão é diferente, a pressão interna. Eu vejo das pessoas que eu acompanho, na hora que elas falam assim, Sabrina, não quero fazer medicina, e eu pensei assim, aonde que eu fui amarrar minha égua? Por que eu decidi fazer medicina? Por que eu não decidi fazer um curso mais fácil? Por que eu fui inventar isso? E aí muita gente fica assim, e aí tem uma pressão interna, tem pressão dos pais. A gente sabe que não adianta só tirar a média, tem que tirar uma nota, né? Acima de 750, 780, 800, 810, dependendo da faculdade, se não tiver cotas, né? Então não é fácil, né? A gente está pensando aí de alta performance. Então, uma coisa é a pessoa ser um corredor, outra coisa é a pessoa querer correr uma maratona. E eu vejo que quem escolheu fazer medicina escolheu correr uma maratona. Então não dá para fazer mais ou menos, não dá para fazer só da cabeça. E aí, quando tem um acompanhamento, tem um especialista, a gente pensa nas pesquisas, vê o que dá certo em termos de produtividade, de qualidade do estudo, isso tudo faz muita diferença. Já passou pela cabeça de alguém isso, gente? De falar assim, nossa, meu Deus, por que eu fui escolher um curso tão difícil? Por que eu não me apaixonei por um curso mais fácil? E tem muita gente que eu atendo, viu, gente? Que a pessoa sabia que ela queria fazer medicina, só que porque ela achava que era muito difícil, que só gênio que passava, e não sei o quê, que tinha que estudar desde o primeiro período para ser aprovado, né? Desde lá de 4 anos de idade. A pessoa fez outro curso e depois, assim, a pessoa fez outro curso, fez administração, fez fisioterapia, fez nutrição, sabendo que queria fazer medicina. Aí a pessoa me procura depois, com 25, 26 anos, Sabrina, eu quero fazer medicina, eu me formei em outro curso, mas eu sempre soube que eu queria fazer medicina, mas eu não tinha coragem de assumir para mim mesmo que era isso que eu queria, tá? Começou agora mesmo, tá? Tá vendo? Por que esse curso te escolheu, né, Ana? Eu nunca tinha ouvido isso, mas é realmente isso, né? As pessoas falam assim, Sabrina, é o mais difícil, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Outro dia eu entrevistei a Isabela, que foi minha aluna, e agora ela já está se formando. Inclusive, ela colocou meu nome lá no convite de formatura dela. E aí ela falou assim, Sabrina, eu não me via fazendo outra coisa. Então, por mais difícil que parecesse, era a única coisa que eu pensava assim, em fazer, tá? Pessoal, então, a gente está aqui porque dá tempo de estudar, dá tempo de mudar muita coisa. É uma coisa que, né, quando a gente fez uma entrevista também uma vez com 3.800 vestibulandos, né, com as pessoas que foram aprovadas também. Esse ano tem 4.600 vagas para medicina nas universidades públicas, então tem bastante vaga, né? E aí o que eu percebo é o seguinte, tem 2 fatores que fazem muita diferença na aprovação. 50% da aprovação depende do que a pessoa fez nos últimos 3 anos. Então, isso é muito importante, o que ela fez principalmente no último ano, como que ela estudou, o jeito que ela, né, que ela prestou atenção nas aulas, isso aí depende, né, grande parte disso. E 50% depende do que ela fez na reta final. Então, 50% depende do controle emocional dela, de como que ela fez a revisão, de como que ela controlou a ansiedade. Então, isso tudo aí faz muita diferença. E toda aula ao vivo, a gente vai ter uma frase. Então, como que funciona isso aqui? Vocês provavelmente são alunos do Paulo Valim, não é?
do Ciência em Ação, ou seguem o Paulo nas redes sociais dele. E eu conversando com o Paulo, ele trouxe uma demanda que é muito grande, que tem a ver exatamente com o meu trabalho. Inclusive, assim, a gente se encontrou e foi muito importante porque eles estavam procurando algo assim. Porque o Paulo, ele entrevistou mais de 1.000 alunos e ele fez a seguinte pergunta: o que mais te atrapalhou a ser aprovado no ano anterior? E ele viu que a maior parte das pessoas não falava assim, é porque eu não sabia química, é porque eu não sabia matemática, é porque eu não sabia escrever redação. E ele viu que o que geralmente atrapalhava as pessoas falavam assim, era porque eu ficava muito ansioso, é porque eu não conseguia cumprir meu cronograma, é porque na hora da prova eu desesperei com o que aconteceu comigo. E aí ele viu que o que atrapalhava as pessoas no dia da prova, ou que atrapalhava as pessoas de ter o resultado que elas plantaram o ano inteiro, era muito mais uma questão emocional do que uma questão de conteúdo. Já deve ter acontecido com vocês também, né, gente? Eu tô também olhando aqui um pouquinho do que vocês estão falando aqui. Mas olha só, Nicole, eu vou te ajudar, tá? Eu tenho um lembrete muito importante para você. Vou até anotar aqui para Nicole. Então, e eu trabalho exclusivamente com essa parte emocional, de produtividade, de revisão, e a gente decidiu fazer essa parceria. E então a gente fez essa semana de aprovação exclusivamente para quem é aluno do Ciência em Ação ou para quem segue o Paulo nas redes sociais. E a gente vai ter a semana da aprovação. O que a gente vai trabalhar nessa semana da aprovação? De segunda a sexta, a gente vai ter aula às 19 horas. Então, vocês já estão aqui, já estão sabendo, né? E aí eu vou trabalhar em uma o controle emocional, na outra a produtividade, na outra eu vou trabalhar a questão da revisão, que pega muita gente, que é isso aí que a Nicole falou, como que eu vou revisar o conteúdo todo, e na outra eu vou trabalhar a energia e disposição. Então, de segunda a sexta, às 19 horas, sábado a gente não vai ter aula, que eu quero, inclusive, quem não conseguiu assistir alguma, vou propor um Netflix, né, para a pessoa ver as aulas, realmente ter mudança. A gente faltou mais de 2 meses para o Enem, dá para fazer muita coisa mesmo. E no domingo a gente vai ter uma aula também às 11 horas da manhã, tá? Então, semana da aprovação, a gente tem um grupo do WhatsApp, eu sempre vou colocar algumas coisas importantes. O grupo, nesse primeiro dia, ele fica um pouco mais agitado, a gente vai ajustando aos pouquinhos, tem algumas regras que eu ainda vou colocar lá também. E no final do dia eu sempre recapitulo tudo. O grupo fica aberto, gente, de 10 da manhã às 6 da tarde. Então, ele fecha mesmo pra gente não acordar e ter lá 1.000 mensagens, né? E deixa eu ver o que mais. E no último dia também eu vou fazer uma oferta muito especial só para quem é aluno do Ciência em Ação ou para quem está no grupo, né? Quem o Paulo indicou, porque eu vejo que faz muita diferença. Então, principal objetivo que eu tenho nessa semana é que vocês tenham uma reta final de muita qualidade para que vocês sejam aprovados, ok? E aí, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Nicole falou assim: meu Deus, vai dar tempo? Vai dar tempo, tem um cronograma enorme. Alguém já pensou isso, gente? Se sim, fala assim: sim, eu já pensei. Gente, curte aí, né? Deixa eu até apagar aqui, tinha um escrito sim aqui. Curte aí também, gente, se vocês já pensaram isso, se já em algum momento já pensaram, meu Deus do céu, falta pouquinho tempo, tá chegando o Enem, o que eu vou fazer da minha vida? Nossa, eu não sei mais o que eu faço, não dá tempo de fazer as coisas. E eu quero dar um recado para a Nicole, que é muito importante, que é o seguinte, Nicole, o cronograma, a matéria, o conteúdo, as listas de exercícios, isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. O conteúdo nunca vai acabar. Videoaula, questão, módulo, capítulo, isso nunca vai acabar. Então, gente, quem fica esperando concluir todo o conteúdo, todos os módulos, tudo isso para ter paz de espírito, gente, isso é um tiro no pé, isso é uma armadilha, porque nunca vai acabar. E eu tenho um outro recado para você, Nicole, e para todas as outras pessoas aqui. Quem é aprovado, gente, vocês sabem, vocês conhecem gente que já foi aprovado, não estudou tudo de tudo, ok? Eu garanto. Quem foi aprovado, quem é aprovado, não estudou tudo de tudo, fez todos os exercícios de todos os módulos, de todos os capítulos, não. O que a pessoa fez? Ela estudou o principal, ela estudou com constância, ela estudou com eficiência e ela focou nos pontos mais importantes para ela. Tá? Então, é isso que faz diferença. É a gente estudar com eficiência, porque o jeito que geralmente as pessoas estudam, que é lendo, assistindo a aula, fazendo um resumo gigante e depois fazendo questões, é um tipo de estudo muito passivo. A gente vai falar disso nos próximos dias.
E aí, o que acontece? Geralmente, a pessoa esquece de 70% a 80% do que ela estudou passivamente depois de um mês. Ou seja, isso funcionava lá para a escola. A pessoa fazia isso e no dia seguinte ela tinha prova. Ou que ela ia estudando ali no carro, né, ou no ônibus e ia fazer a prova logo em seguida. Aí ela fazia a prova e esquecia a matéria depois. Já deve ter acontecido com vocês. Agora, para o Enem, isso não funciona. Então, a gente tem que estudar de um jeito que o que eu estudar hoje, dia 26 de agosto, eu consiga me lembrar dia 5 de novembro. Porque senão não faz sentido eu estudar e esquecer. Então, muita leitura, muito resumo, muito exercício logo depois do resumo, depois da leitura, muita aula, muita videoaula. E essa pessoa vai esquecer de 70%, 80%. E vocês sabem o que eu tô falando. A pessoa foi, fez os exercícios, acertou os exercícios, ela volta 2 meses depois, parece que ela nunca estudou aquilo. E isso gera uma frustração muito grande. Tá? Então, por isso que a gente vai ter um dia para falar sobre metodologia de estudos e um dia, Ana Clara, para falar sobre cronograma. Porque tem gente que faz cronograma muito eficiente, que o cronograma mais deixa a pessoa frustrada e desesperada do que motiva, né? Do que deixa a pessoa motivada com aquilo ali. Então, por isso que os principais temas da semana da aprovação são controle emocional, principalmente controle da ansiedade. Segundo, produtividade, cronograma eficiente, né? Um cronograma que realmente deixa a pessoa animada. Metodologia de estudo, como estudar com qualidade, lembrar da matéria depois e principalmente como planejar uma revisão a partir de agora, tá? Isso é muito importante, planejar uma revisão. A gente tem uns 70 dias para o Enem, provavelmente, né? A gente vai planejar uma revisão muito eficiente e como ter energia e disposição. E energia e disposição é exatamente para estudar, mesmo quando não está com vontade, mesmo quando está cansado, conseguir estudar e ter disciplina. Às vezes a pessoa até tem energia para estudar matemática, mas não tem energia nenhuma para fazer redação. Como que a gente consegue colocar isso em prática, mesmo sem gostar daquele conteúdo, ok? Então, esse é o nosso tema, porque eu vejo que isso faz muita diferença. Não adianta só a pessoa ficar estudando mais, se a cabeça dela não tá legal, ok? E eu gosto muito, gente, assim, teve um período assim que isso fez muita diferença para mim, foi quando eu fui fazer meu vestibular. Eu não vou falar quando que foi, mas já tem muito tempo. Na época tinha primeira e segunda etapa, eu estudei na UFMG, e então já tem muito tempo, né? Mas eu queria muito estudar na UFMG, e aí eu fiz a primeira etapa, eu fiz super bem. E quando eu fui fazer a prova de segunda etapa, era português, biologia e química. Quando eu fui fazer a prova da segunda etapa, eu fiz português, eu fiz biologia, e no dia antes da prova de química, mais ou menos 11h30 da noite, meu ex-namorado, que na época era meu namorado, me ligou e falou que ele estava na praia, que ele tinha encontrado lá a casa dele e que a gente ia terminar. 11h30 da noite, gente. E aí eu fiquei, assim, muito triste, muito chateada, porque ele sabia que eu tinha estudado muito para aquilo. E eu queria ligar para as minhas amigas, só que todo mundo ia fazer prova no dia seguinte. Eu falava, como que eu vou ligar para alguém, né? E atrapalhar essas pessoas também. E aí eu não dormi direito, e eu cheguei no dia da prova passando mal. Eu vomitei, eu fui no banheiro, vomitei. Aí tinha um ambulatório lá, tipo uma enfermaria, eu fui lá, o médico me deu um remédio para enjoo. E aí, na hora que eu sentei para fazer a prova, eu falei assim, eu vou fazer esse negócio direito. E eu consegui fazer a prova bem feita, eu fui aprovada em primeiro lugar. E eu não sei como eu tive esse controle emocional. E eu fiquei muito grata por isso. E depois ainda, gente, que eu estudei assim, neurociência, ciência do comportamento, inteligência emocional, eu vejo tanto que isso faz diferença. Eu vejo gente que perde um ano inteiro porque tinha uma pessoa na sala comendo chips barulhento. A pessoa ela perde um ano inteiro porque o fiscal esqueceu de colocar o tempo certo ali. E quando a pessoa foi ver, a pessoa foi e passou meia hora direto ali no tempo e a pessoa perde um ano inteiro dela de estudo e de preparação porque ela não teve controle emocional para se adaptar àquele momento. Gente, olha, eu espero que vocês não tenham um namorado que faça isso com vocês. Mas várias coisas podem acontecer e a gente precisa estar preparado aqui. Tem um livro que chama O Jogo Interior do Tênis, que é de um técnico de tênis muito famoso, que ele fala que o atleta ganha ou perde o jogo na mente primeiro. E eu vejo muito isso do estudante. Ele não perdeu a vaga para uma outra pessoa. Ele perdeu a vaga para ele mesmo porque ele não conseguiu ser produtivo como ele gostaria, porque ele não conseguiu fazer as coisas que ele gostaria e por aí vai, ok? Faz sentido isso para você, gente? Escreve aí para mim. Continua beber meu água. Fala para mim se faz sentido aí dentro da realidade de vocês.
Ah, Tiago, faz ou não faz? Então, beleza, né? A gente tem que saber se o que eu tô falando e a realidade que eu vejo aqui de quem eu acompanho, né? No caso aqui em Belo Horizonte, tem a ver com a realidade de vocês aí. E aí, eu fiz um teste que eu coloquei lá no grupo, que é um teste com 8 aspectos que eu quero que cada um avalie. Ele, né, pode ser de 0 até 80 pontos. Ali a Nicole colocou, né? Afetou demais ano passado. É exatamente isso, sabe? A pessoa foi, se preparou e chega no momento ali que é o momento que ela está sendo avaliada e ela não se preparou da forma mais adequada. E eu tô aqui para ajudar vocês, Nicole, passado, tá? Agora nós vamos com foco total no futuro. E aí eu fiz um teste para avaliar essa questão da reta final. E aí eu pedi para cada um colocar uma nota de 0 a 10 para os 8 aspectos, tá? Que são os 8 aspectos, inclusive, que a gente vai dividir em 4 grandes áreas, que a gente vai trabalhar durante a semana da aprovação. E aí, o mais importante é, né, o primeiro passo, que é o passo mais importante, não é o único, é a gente identificar qual aspecto que vai ser importante trabalhar, ok? Então, no teste, alguém chegou a fazer o teste? Tem a pontuação aí geral? Se não, eu vou passar aqui, porque ali é muito, muito importante, tá? Então, coloca aqui para mim. Vocês vão colocar assim, número 1 e vão colocar de 0 a 10 a nota de vocês, ok? Ali a Ana também, tá vendo? Cleison arrasou, já fez 45 ali, né? Então, olha só. O aspecto 1 é pro quanto que a pessoa sente que ela... Quanto que ela tá confiante de que ela fez o melhor. Ó, o Gabriel, tá? Né, fez 70. Muito bom. Vamos ver qual que é o aspectozinho aí pra gente ajustar para melhorar ainda mais. Então, quanto que a pessoa tá confiante? Você fala, não, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, eu sei que eu tô no caminho. Beleza, dá uma nota alta. Se não, fala assim, não, eu sempre tenho dúvida se eu tô fazendo o meu melhor ou não. Dá uma nota baixa. O aspecto 2 é para quanto que a pessoa está conseguindo controlar o emocional e para quanto que ela está conseguindo controlar a ansiedade. E controlar o emocional, a gente tem 2 pensamentos que jogam a gente muito no buraco. Um é o pensamento de eu tinha que, tá? E o outro é o pensamento de e se. Eu tinha que e se joga a gente no buraco. Viu, gente? Olha só, presta muita atenção. A gente gasta energia pensando o que a gente tinha ou não tinha que ter feito, e se o que pode acontecer. E essa energia, gente, que ela é finita, a gente deixa de gastar no presente, no nosso objetivo. Outro dia eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram, e eu vi que a maioria das pessoas gasta mais energia, pelo menos elas votaram lá, no eu tinha que, do que no e se. E o que é esse eu tinha que ou eu não tinha que? Ah, eu tinha que ter estudado melhor ontem. Ah, eu já tinha que saber essa matéria. Ah, eu não podia ter errado isso aqui. Ah, eu tinha que ter estudado tal coisa. Eu não devia ter viajado no carnaval. Ah, eu tinha que ter feito isso, isso e isso. Ou seja, um tanto de coisa, gente, que eu tinha que, eu não tinha que, eu não podia, eu não devia, né? Que são coisas do passado que eu não consigo mudar. E aí a pessoa fica gastando energia com aquilo e fica assim morrendo de remorso por uma coisa que não pode mudar. Marília, vai ficar salva assim, eu vou colocar o link lá no grupo, tá? Mas coloque comigo que eu quero ver o teste de vocês. E o outro tipo de pensamento que é muito armadilha, gente, é o e se. E se eu estiver fazendo isso tudo aqui e não der certo? E se no dia da prova me der dor de barriga? E se eu não for aprovada em universidade nenhuma? E aí a pessoa também para de gastar energia. Isso tudo está dentro do item 2, viu, gente? Que é do item do controle emocional. Para de gastar energia com o que ela tinha com o que ela de fato pode mudar, que é o hoje, que é o que ela tem para fazer hoje, e fica gastando energia com o passado ou com o futuro. Eu também queria saber de vocês, assim, o que pega mais? É o eu tinha que ter estudado, feito simulado, feito tal coisa, ser produtivo, tinha que ter terminado os exercícios, eu não podia mais estar errando tal tipo de coisa, ou e se? E se der certo, e se não der certo, e se acontecer tal coisa, e se cair no tema da redação que eu não domino, qual que pega mais? Eu tinha que ou e se? Ó, Ana Clara é o e se. E a Marília eu tinha que, né? Isso, tá vendo? Aí às vezes bate de um jeito pesado e se. Mas, Delminha, seja muito bem-vinda. Os dois. Então é isso, gente. Na hora que vier esse tipo de pensamento, é hora de a gente falar assim: ó, o que eu tinha que fazer, não tem como eu mudar. O que eu sei é que eu vou fazer meu melhor agora. E se acontecer tal coisa? Olha, e se não tem como eu mudar?
O que eu sei que eu vou fazer o melhor hoje, e se tiver algum problema, eu vou resolver da melhor forma. Eu gosto muito de um exemplo, que é como se a gente estivesse num jogo de basquete. E aí, na hora que chega a bola pra gente, ao invés de eu olhar para o que eu tenho que fazer, para os passes que eu tenho que dar, para a cesta, para os meus parceiros, eu olho para o placar. Né? Se eu fico olhando para o placar, ao invés de olhar para o que eu tenho que fazer, eu vou ser atropelada ali naquele jogo. Então, não tem como dar certo isso. E aí o ponto importante é a gente concentrar no que a gente pode mudar. E aí muita gente fala assim, Sabrina, dá tempo. Gente, eu garanto que eu já acompanhei muita gente que em menos de 2 meses fez assim uma virada de jogo e que deu tempo de aprovação. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte: sem trabalhar esses aspectos, não tem jeito. Né? Quando a gente começa a trabalhar esses aspectos, aí a gente tem uma chance muito maior de aprovação. E eu garanto que trabalhando esses aspectos, você vai fazer a melhor prova da sua vida. A melhor prova que você já fez. Então, isso eu tenho certeza que a gente consegue mudar. E eu já vi isso em centenas de pessoas, ok? Então, beleza. Então, o segundo ponto é o controle emocional. Principalmente, então, eu tinha que e se. Isso aí joga a gente no buraco. E vocês já viram isso, né, gente? Em várias áreas da vida. Tudo, no relacionamento. O terceiro ponto que eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10 é para produtividade. O quanto que dá essa sensação de no final do dia, missão cumprida, eu fiz o que eu devia, né, ter feito. Tô satisfeito comigo mesmo, é fazer o tempo render, é não procrastinar, é não ter aquela sensação de que o dia passou e eu não sei para onde ele foi. Então, se você sente que o dia rendeu, dê uma nota alta. Se você sente que o dia não rende, dê uma nota baixa. Se sente que depende, então dá uma média nisso aí, tá? Então, 6, produtividade. Bom, que a gente vai trabalhar isso também. E a gente vai trabalhar principalmente a questão do cronograma também, tá, gente? Um cronograma eficiente, tá? Boa. O quarto, gente, que é muito importante, é o planejamento e execução do planejamento. Então, é muito importante planejar. Gente, quem é aprovado, planeja. Eu vejo que às vezes a gente fica evitando frustração, tá, gente? Que é assim, a gente se perceber como sendo muito fraco, sabe? Se você, eu não vou planejar porque se eu não fizer, eu vou ficar frustrado. Eu não vou fazer simulado, não, Sabrina, porque eu ainda não terminei de ver o conteúdo, e se eu for mal, eu vou ficar frustrado. E aí a pessoa fica se protegendo, e ela não consegue ter algo de fato que vai permitir que ela tenha uma aprovação em algo difícil. E aí, quando eu falo de planejamento, gente, nessa etapa da vida do ano, ele tem que ter revisão, ele tem que ter todas as matérias, não só as que a gente gosta ou as que a gente tem dificuldade, tem que ter redação e tem que ter a gente voltar nos erros, tá? Então, reescrever redação, tem que ter voltar nas questões do simulado, e tem que ter simulado, né, gente? Tem que ter voltar nas questões do simulado. Então, um bom planejamento nesse momento, ele tem que ter isso tudo, ok? Nesse momento, eu indico para as pessoas que eu acompanho que tem que ter pelo menos 60% a 70% da matéria atual e 30% a 40% de revisão, ok? E se a pessoa tiver matéria acumulada, alguém aqui tem matéria acumulada, gente? Ou só as pessoas que chegam para eu acompanhar? Tem gente que tem muita matéria acumulada. Se tiver alguém, me fala. Senão, não é para vocês, né? Se tiver matéria acumulada, Gaia e Gabriel tem, então. Se tiver matéria acumulada também, aí tem que entrar, mais ou menos. A gente coloca, vamos supor, 60% da matéria atual, 20% para desatrasar a matéria e 20% de revisão, tá? A gente tem que dividir isso aí. Porque o que muita gente faz, gente, quando a pessoa tem matéria acumulada? Tô trazendo aqui já várias coisas, né? Enquanto a gente vai fazendo o teste. A pessoa concentra em só desacumular matéria. A cabeça dela só fica isso, eu tenho matéria atrasada, tenho matéria atrasada, tenho matéria atrasada. E aí, ela fica só focada naquilo e a matéria de agora fica acumulada. E aí vira uma bola de neve que a pessoa nunca consegue ir atrás dela. Porque ela está sempre atrás de uma matéria atrasada e a de agora vai atrasando. Então, por isso que tem que ter um planejamento muito bom. Então, o aspecto 4 é um planejamento muito eficiente e a execução desse planejamento. Ok? Então, coloca aí de 0 a 10. Lembrando que nesse planejamento tem que ter revisão. Ok? Aspecto 5, foco e concentração durante o estudo. Então, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou focado naquilo
minha mente está naquilo, não está voando, não está respondendo mensagem do WhatsApp, quanto que eu estou inteiro durante os estudos. Tá? Isso faz muita diferença. Aspecto 5, dê uma nota para mim de 0 a 10. Eu acho que o controle emocional acho que foi o mais baixo, por enquanto, que eu olhei. Ó, Carolina, muito bom. O 6, ele tem a ver com a qualidade do estudo. É o quanto que a pessoa consegue lembrar da matéria depois de 1 a 2 meses de estudo. Por quê? Se a pessoa estuda só passivamente, só assistindo aula, mais leitura, aí ela faz um resumo gigante e depois faz questões, geralmente ela esquece de 70% a 80% depois de um mês. Então, o quanto que a pessoa consegue lembrar da matéria depois de um mês? Então, coloca para mim. Se lembra tudo, dá nota 10 com orgulho. Se não lembra, se lembra muito pouco, dá uma nota mais baixa aí. E aí, Lívia, por exemplo, né, colocou nota 4. Olha o tempo que está gastando. Né? Se a pessoa estudou ali 4 horas, depois de um mês ela vai lembrar mais ou menos 20%, 20 a 30%. Olha só, ela desperdiçou ali umas 3 horas da vida dela, que ela estava estudando, funcionava na época de colégio, né? Que a prova era no dia seguinte, mas não funciona, né? Nesse momento. Então, assim, a gente precisa muito de ter um estudo de qualidade. O 7º aspecto é energia e disposição. É ter energia, não sucumbir àquele cansaço enorme, né? Antigamente, a gente falava muito só de gestão do tempo. Nossa, a gente tem que gerir o tempo, tem que ter planejamento, isso eu tenho certeza. Mas, recentemente, gente, tem se visto muito um esgotamento de energia. O que é isso? Vê se isso já aconteceu com vocês. Já aconteceu comigo também. Às vezes a pessoa ela tem tempo, mas ela não tem energia para fazer alguma coisa diferente. Então, tem gente que fala comigo assim, Sabrina, eu até tenho tempo, mas chega um determinado momento do dia ou da semana que eu fico ali, eu sento no sofá ou eu deito na cama, eu fico vendo alguma coisa no celular, nem tá tão legal assim, eu nem tô achando tão bom, fico só rolando ali o Instagram, ou eu fico ali vendo uma série que eu nem tô achando mais tão legal assim, mas eu não consigo ter energia para mudar, para sair daquilo ali. E aí, a pessoa tá faltando energia, reação, né, para ela mudar aquilo ali, porque ela nem tá gostando tanto. Nem tô falando da pessoa tá lá fissurada numa série, né? Então, energia e disposição é realmente a pessoa ter essa energia, ter esse, né, no inglês chama de zest, né? Ter esse ânimo para fazer o que tem que ser feito. Pois é, Marília. Aí, então, você está precisando de economizar a sua energia. Tem várias formas de fazer isso e eu vou abordar isso aqui muito, mas põe isso aí já como um sinal de alerta. Eu preciso de sair dessa semana da aprovação sabendo gerenciar minha energia, né? Não, Nicole. Fica aqui. E o 8 é motivação para superar obstáculos. Ou seja, o que é muito comum? A pessoa foi mal numa prova, foi mal numa redação. A pessoa estava indo lá 900, 940, 960 na redação, de repente 700. Aí a pessoa vai lá, vira um lixo. Nossa, mas não tem jeito, não é para mim, eu não sei escrever mesmo, não tem jeito. Na hora que eu acho que eu tô indo bem, eu vou mal. Não consigo fazer isso, não vou conseguir passar. Se o tema for assim, não vai dar certo para mim. E aí, gente, na verdade, treino é treino e jogo é jogo. Ou seja, cada vez que a gente errar durante o treino, a gente tem mais informação para não errar isso durante o jogo, para acertar isso durante o jogo. Então, motivação para superar obstáculos, gente, ela é muito difícil, principalmente porque no Brasil a gente não tem uma cultura de valorizar o erro. Né? Na escola, o que a gente vê? A pessoa foi mal na prova, gente, ela pega, dobra a pontinha da prova, assim, onde tem a nota, enfia no fundo da mochila, finge que aquilo nunca aconteceu. A pessoa foi mal numa redação, ela nunca mais olha para aquilo, ela toma birra daquilo. Ela foi mal no simulado, ela não corrige o simulado, porque ela sabe que ela foi mal. E aí, gente, na verdade a gente só consegue melhorar a partir do momento que a gente vai lidando com os erros e que a gente encara esse erro como um passo para ir bem durante a prova. Então, essa motivação para superar os obstáculos é exatamente essa motivação que a gente olha para os erros como uma etapa para o sucesso, ok? Então, Mayara, a gente precisa de mudar essa chave aí para você começar a melhorar seus resultados. Porque muitas vezes, se a gente não olha para o erro, a pessoa ela fica estagnada.
Muita gente ali, né, rasgar a prova, aí finge que nunca aconteceu. É o que eu já vi muito, vocês já devem ter visto também. A pessoa, beleza, foi lá, fez um Enem, tirou 650. E ela quer fazer uma prova que ela precisa de 810, vamos supor que seja o FMG. Aí, beleza. Aí ela foi, estudou muito durante o ano. Ela estudou, ela foi no cursinho, ela fez exercício. Aí depois ela fez um tanto de coisa, não sei o quê. Aí ela foi, passou para 760. Ou seja, ela melhorou muito. Só que não é o suficiente. É uma nota muito boa. Ela passaria em praticamente tudo. Mas ela não passa em medicina. Ela melhorou muito. Aí ela estuda mais um ano. E aí, ela estudou mais um ano inteiro. E aí a nota dela vai para 765. Aí ela estudou mais um ano inteiro e a nota dela foi para 740. Ou seja, a pessoa geralmente ela vai em um ano, ela cresce e depois, se ela continua fazendo as coisas igual ela já fazia antes, ela não consegue subir. Ela fica mais ou menos no mesmo patamar e às vezes até cai. Já devem ter visto isso, de gente que ficou 2, 3 anos no cursinho, 4, 5. Geralmente a pessoa teve um aumento no primeiro ano e depois ela não aumenta. Porque ela está fazendo as mesmas coisas. Ela está com o mesmo, ou seja, o que ela tinha para melhorar, ela já melhorou. O que falta para ela, a gente não é mais conteúdo de matemática, de física, que é o que ela está gastando o tempo dela no cursinho. O que falta para ela é mudar o jeito de estudar, é mudar o jeito que ela lida com o erro, é ser mais produtivo, é ter mais controle emocional. Não é isso, Maria Clara? Então, sua história está prestes a mudar. Eu tô aqui para te ajudar. Porque eu já vi isso muito. Gente que estava 6 anos no cursinho, aconteceu exatamente isso, aumentou, depois estabilizou, e aí a pessoa não consegue sair do lugar. Por quê? Porque ela está fazendo tudo do mesmo jeito, gente. Ela está estudando do mesmo jeito. E se a gente fizer as coisas do mesmo jeito, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, se a pessoa está estudando do mesmo jeito que ela estudou ano passado, não tem por que a nota dela, gente, aumentar 50 pontos. Não vai aumentar, porque ela está fazendo a mesma coisa que ela fez no ano anterior. Então, se nessa reta final a gente mudar o jeito de fazer revisão, melhorar a qualidade do estudo, melhorar o controle emocional, melhorar a produtividade, melhorar a energia de disposição, aí a gente consegue ter um resultado diferente. Porque o conteúdo, gente, quem já fez aí 1, 2 anos de cursinho, você já tem. Você não precisa de mais conteúdo. Você precisa de ter uma forma de lembrar melhor daquele conteúdo e de revisar. Viu, gente? É muito verdade isso. Pois é, Nicole. E os cursinhos, eu não vejo nenhum cursinho falando sobre isso. Por isso que eu achei muito bacana o Paulo me convidar para isso, porque eu trabalho isso, as pessoas me procuram, eu recebo muita indicação, porque as pessoas que estão aprovadas indicam para outras pessoas, mas os cursinhos não falam sobre isso. Nunca vi um cursinho falar sobre isso. Né? As pessoas os cursos falam de mais módulo, mais simulado, mais redação, mais aula, mais videoaula, não é assim? E aí, e não falam sobre isso. E aí o Paulo, é muito legal ele ter essa ideia, assim, né, o Ciência em Ação, porque é uma coisa que quase ninguém dá importância. E na hora que vocês fizerem isso, gente, na hora que vocês tiverem controle emocional, tiverem um controle dos pensamentos, uma gestão de energia, da disposição, conseguir ser produtivo, conseguir ter um estudo de qualidade, vocês vão estar na frente de 99% das pessoas. Tá? Porque o conteúdo, gente, conteúdo tem aí em vários lugares. Né? O conteúdo tá certo. Né? E então, vocês não precisam de mais conteúdo, quem já fez aí cursinho. Agora é hora de focar nesses aspectos. Concorda, gente? Quem que topa aí focar nisso nessa semana? Fala assim, eu topo. E dá um curtidinho aí, dá um like aí, gente. Vocês estão economizando no like, viu, gente? Estão economizando no like. Eu nem sei onde dá o like aqui no YouTube. Então, beleza. Quem coloca assim, eu topo. Ah lá, Marília, gostei. Então, tô aqui para te ajudar, de verdade mesmo. Porque é muito triste, viu, gente? É muito triste a pessoa que estudou, que dedicou, que investiu tempo, que investiu dinheiro, que fez tudo que ela podia durante o ano, que abriu mão de sair com o namorado, de sair com os amigos, tudo mais, ela não ser aprovada porque ela não tem controle emocional. É muito triste. E eu não quero isso para vocês, tá? Isso, Andressa, passado. Agora a gente não vai ter vergonha mais, não. E aí, então a gente colocou os 8 aspectos. Vocês já identificaram isso. Eu tô aqui para ajudar. A gente vai ter várias aulas, uma sobre cada uma das grandes áreas disso aí. O primeiro passo é identificar. Eu sei que muitas vezes dá vontade de falar, sabe, eu tenho que mudar tudo. Mas a gente tem que começar em um passo de cada vez.
tá? Porque qual que é o problema quando a gente quer mudar tudo de uma vez? Que a gente não consegue, a gente vai dividindo a energia e dividindo o resultado. É isso que acontece em 1º de janeiro com muita gente. Que a pessoa fala, esse ano eu vou ser fitness, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou arrumar confusão com ninguém, eu vou dormir cedo, eu vou estudar todos os dias, eu não vou deixar a matéria acumular, eu vou acordar cedo. Aí a pessoa, de repente, ela quer mudar a vida dela inteira. E 92% das pessoas não cumprem as resoluções de ano novo que ela mesma colocou para ela. Por quê? Porque ela quis mudar um tanto de coisa. Então, por mais que você ache que seria importante mudar várias coisas, escolha um ponto principal, tá? Então, coloquei. Ó, Cleison, isso que eu tô falando, gente, é muito sério, né? Olha, o Cleison colocou aqui, Maria Clara, um tanto de gente colocou aqui, é muito sério essa questão do equilíbrio emocional. E a gente precisa dar uma virada nisso, a gente precisa trabalhar isso de verdade e a gente vai trabalhar isso de forma muito eficiente. Então, ó, 1 é a confiança de estar fazendo melhor, o 2 é o controle emocional e o controle da ansiedade. Lembra daquelas frases, eu tinha que e se? O 3 é ser produtivo, fazer o tempo render. O 4 é planejar, um planejamento eficiente, que tem revisão, tem simulado e tudo mais, e execução do planejamento. O 5 é o foco e a concentração durante o estudo. O 6 é lembrar da matéria depois de 1 a 2 meses. O 7 é ter energia e disposição para fazer o que tem que ser feito. E o 8º é a motivação para superar obstáculos. Ou seja, no momento que deu tudo errado, que eu fui super mal no simulado, ter essa motivação para superar isso, lidar com o erro e estar cada vez mais forte. Então, de 1 a 8, queria que você pensasse no que vai ser mais importante focar, né? É isso aí, Luan. O importante é dar o primeiro passo e saber o que precisa. Porque, geralmente, as pessoas acham que elas só precisam de mais conteúdo. Aí eu falo assim, o que você precisa para ser aprovada em medicina? Ah, eu preciso estudar mais. Aí o que mais? Estudar mais, estudar mais. E a pessoa já está estudando muito, já não tem mais onde ver mais videoaula, a pessoa já deixou de dormir e ela acha que ela tem que estudar mais. E não é isso, ela tem que estudar com qualidade, tem que ser produtivo e tem que ter o controle emocional, né? Então não é só estudar mais. Então pensar em qual aspecto, gente, vai ser mais importante. A gente vai trabalhar com cada um desses aspectos de forma bem prática durante as aulas da semana da aprovação. Mas primeiro, eu preciso que você identifique qual que é o ponto mais importante de ser trabalhado, tá? Por mais que você melhore um pouquinho cada um deles, é importante que você saiba qual que você vai focar mais energia, tá bom? Isso é muito importante, senão não tem como a gente colocar outros aspectos para trabalhar, ok? E aí tem uma frase que eu vou, inclusive, colocar lá no grupo, que é uma frase da aula de hoje, que é o seguinte. Muitas pessoas querem ser aprovadas em medicina, poucas pessoas decidem ser aprovadas em medicina, e só algumas pessoas se comprometem com a própria aprovação. O que é isso, gente? Eu garanto para vocês, gente, depois de já ter acompanhado centenas de pessoas que foram aprovadas, quem é aprovado em medicina não é um gênio, é gente normal. É gente que tem as melhores estratégias. Todo mundo pode ser aprovado em medicina, todo mundo, gente. As pessoas têm o mesmo número de neurônio que os outros, né? Só que poucas pessoas decidem de fato isso. E só algumas pessoas se comprometem com isso. O que é se comprometer com isso? É estar aqui hoje, 7 horas da noite, né? É fazer parte de um grupo que não quer só estudar, mas quer trabalhar com aspectos mais profundos. Então, muita gente quer, pouca gente decide e só algumas pessoas se comprometem para fazer o que precisa de ser feito. Igual ter barriga de tanquinho, né, gente? Todo mundo pode ter barriga de tanquinho, a não ser que você tenha uma disfunção metabólica, não sei o quê. Só que poucas pessoas decidem de fato ter barriga de tanquinho. Eu mesma não decidi isso, né? Até hoje. E só algumas pessoas se comprometem para fazer o que precisa de ser feito para ter barriga de tanquinho. E aí muita gente fica nisso aí, eu quero, põe a culpa no mundo, reclama do mundo, do ensino médio, dos professores, do Brasil, do Enem, do tempo, da produtividade, da prova. E assim, a gente não vai a lugar nenhum com esse tipo de reclamação. Então, quem quiser, de fato, gente, se comprometer e fazer alguma coisa diferente, eu tô aqui para isso, tá? E eu tô aqui exatamente para me comprometer 100% com quem quer se comprometer também com a aprovação. Então, eu queria que vocês ficassem com essa frase na cabeça. Eu tenho certeza que dá tempo. Eu tenho certeza que dá para fazer diferente. Agora precisa de se comprometer. Não dá para ficar mais ou menos. Não dá para querer medicina e estudar como se fosse um curso que a nota de corte é 500.
tá? Não dá para querer ser um maratonista e treinar como uma pessoa que corre como hobby, entendeu? Então, o que eu tô falando com vocês é de verdade, beleza? Então, a gente ainda vai falar ainda, Isadora, sobre isso, exercício ou aula. De cara, eu falaria que exercício é mais ativo. Começa por exercício, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Pessoal, eu queria saber uma coisa. Queria saber aqui, depois eu vou abrir o grupo ainda um pouquinho, porque eu queria que vocês colocassem lá. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Se comprometer com sua aprovação, assistir uma aula de uma pessoa que vocês não tinham a mínima ideia de quem é, né? De que apareceu assim do nada para vocês. Por que valeu a pena estar aqui? Para mim, valeu muito a pena estar aqui com vocês assim e saber que eu posso contribuir para a formação de vocês e para a aprovação de vocês. Porque eu fico muito, muito, muito revoltada quando eu vejo as pessoas só estudando, 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 sem pensar nesses outros aspectos. Então, eu queria saber de vocês por que valeu a pena estar aqui hoje. Estar aqui 7 horas da noite, eu tenho certeza que todo mundo tinha algum programa, alguma coisa para fazer, nem que seja descansar, dormir, mexer no Instagram. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Coloca aqui para mim. E eu queria que vocês também falassem lá no grupo, né? Por que valeu a pena. Gabriel, autoconhecimento, gostei. Vou colocar lá no grupo, viu, gente? Pra vocês colocarem lá também. O que mais? Por que valeu a pena? Isso, Isadora. Começa por isso e depois na aula de metodologia de estudos você vai entender melhor. O que mais? Por que mais valeu a pena? Tem um delay aqui, né, gente? Então custa ver o que vocês escreveram. Isso aí. Luan vai focar nos exercícios, beleza? Muito bom, Nicole. Não desiste porque dá tempo. Só não dá para continuar fazendo as mesmas coisas, tá? Senão vai ter o mesmo resultado. Então valeu a pena para orientar, né, como que o cérebro funciona. Gente, muito bom. Adorei estar aqui com vocês. Gostei muito mesmo, né, do convite do Paulo de estar aqui com vocês. Vou abrir o grupo lá, perguntar por que valeu a pena. Lembrando que o grupo fica sempre aberto de 10 até as 18. E espero vocês amanhã, tá bom? Espero vocês de verdade amanhã. E ainda vou colocar algumas coisas no grupo. Beijo grande. Boa noite. As aulas vão ter mais ou menos 40 minutos, 45 minutos. Beijo.